como fazer novos contratos de relacionamento. E quando o relacionamento precisa de novos contratos, o tema hoje é bastante pertinente, porque isso acontece em todos os relacionamentos, não apenas de casal, homem e mulher, mas os relacionamentos com os filhos, os relacionamentos com os pais, com os amigos e principalmente com os parceiros. De tempos em tempos, a gente precisa dar uma reciclada, a gente precisa refazer o contrato de relacionamento. Ai, Carla, mas por quê? Quando eu casei, nós fizemos aquele contrato, falamos lá na igreja, tantas coisas lindas, por que eu preciso refazer? Bom, o que geralmente acontece é que os ciclos diferentes da nossa vida requer que a gente trabalhe novos contratos. O contrato de um casal que acabou de casar é não tem filhos, os dois estão super empolgados com a relação, os dois estão super imbuídos de fazer aquele casamento dar certo, tudo é novidade, a casa nova é novidade, fazer um jantarzinho à noite para ele é uma delícia, esperar ele chegar e receber ele com o maior abraço, com o maior beijo na boca, tudo isso é uma delícia. Mas acontece que com o tempo, infelizmente, os relacionamentos vão entrando numa rotina. E aí vai a primeira dica de hoje. Quando é que a gente precisa perceber que o relacionamento entrou numa rotina e fazer um novo contrato de relacionamento? Aí eu vou fazer uma analogia para vocês, que eu uso muito nos meus atendimentos e que funciona pra caramba. E eu utilizo também no meu relacionamento, no meu dia a dia. Tanto com os meus filhos, quanto com o meu marido, quanto com os meus assistentes de trabalho, né? Os meus funcionários lá do nosso instituto, e isso funciona super bem. Então vamos lá. Quando a gente começa um relacionamento, é mais ou menos assim. Os dois estão no mesmo time, jogando o mesmo jogo, e os dois estão aliados para ganhar aquele jogo da vida, o jogo do relacionamento. Então, um joga a bola para cima, levanta, para o outro cortar. E os dois vão lá e pá, comemoram aquele ponto que eles fizeram. Passado um tempo, acontece uma outra situação, ele levanta a bola para mim, pá, eu vou lá e corto, pronto, ponto para o casal. Marcamos mais um ponto e nós estamos juntos nesse jogo do relacionamento. Acontece que num determinado momento, um dos dois, por alguma razão que acontece na relação, algum gatilho, motiva que ele passa ou ela passa para o lado de lá da outra quadra e de repente você levanta a bola e ele corta em você e comemora o ponto que ele acabou de fazer em cima de você. E aí você fica meio perdido e fala, ué, que coisa esquisita. Ele não estava jogando no meu time? E o jogo continua e de novo você levanta uma bola, ele vai lá e corta, dali a pouco ele levanta a bola, você vai lá e corta, e dali um tempo, um dos dois fala, yes, venci o jogo. E aí você para e fala, mas ué, o que aconteceu? A gente estava jogando no mesmo time. Em que momento da nossa relação você passou a me ver como um adversário e não como um parceiro, como um aliado de jogo? E é isso que acontece com a maioria dos relacionamentos, principalmente de casal, certo? Você perde o timing de perceber e pedir um tempo e colocar um novo contrato de relacionamento e falar, ei, o que está acontecendo? Nós começamos jogando junto, no mesmo time, fazendo ponto, a gente estava ganhando esse jogo e de repente você passou para o lado de lá e começou a fazer ponto em cima de mim. Para! Você é o meu parceiro. Vamos refazer nossa estratégia de jogo. Se não estava dando certo, se eu fiz alguma coisa errada, se você fez alguma coisa errada, vamos corrigir, vamos refazer nossa estratégia de relacionamento para continuar jogando no mesmo time. Esse é o momento de você falar, vamos refazer o contrato de relacionamento. Agora, muitas vezes o que acontece é que a gente perde o timing e deixa o negócio rolar até o final. E aí você vira um adversário do seu parceiro. Também é hora de falar, para. Eu não vou começar o próximo jogo, ou o próximo game, né? Eu vou
começar agora um novo contrato de relacionamento com você. E saber o que aconteceu para a gente, em vez de aliado, virar adversários, certo? Então tem diferentes formas de você fazer isso. E tem diferentes formas de você perceber qual é a hora de refazer o contrato do relacionamento. Eu te dei uma dica, agora eu vou te dar a segunda dica. Tem fases que a gente passa um ciclo de vida e que ele começa e termina. Se você reviver o mesmo ciclo, você não sai do lugar. Lembra do Ouroboros, que é a cobra correndo atrás do rabo? Você precisa aprender no relacionamento a andar no relacionamento numa aspiral. E quando começa a formar um primeiro ciclo da aspiral, é hora de você refazer o teu contrato de relacionamento para um novo ciclo da vida do casal. Então, o primeiro ciclo da vida do casal é o namoro. O segundo ciclo da vida do casal, entre aspas, seria o noivado. Muitos casais fazem esse noivado, o vamos morar juntos, fazer um test drive para ver se a gente vai dar certo morando juntos. E aí este casal precisa refazer do namoro para morar juntos uma outra fase de relacionamento, assim como do namoro para o noivado é uma outra fase de relacionamento, onde tem mais intimidade. E para isso precisa refazer o contrato, tá? Depois você vai passar por uma fase onde vocês vão começar um vínculo mais forte, que é ou um casamento, ou depois que estão morando juntos, tá dando certo, vamos começar a comprar um apartamento juntos, vamos começar a fazer planos do casal em comum. E aí já é um casamento, mesmo que não tenha sido formalizado no civil ou no religioso, mas é um casamento. E nessa fase precisa refazer o contrato de casamento. O que é a minha parte no relacionamento, qual é a sua? Eu vou cuidar da casa, você vai cuidar do sustento da casa? Nós vamos dividir todas as funções dentro da casa? Hoje a mulher trabalha, muitas vezes ela traz junto com o marido, ou o mesmo, ou menos, ou mais, não interessa. Mas os dois trazem o sustento, o ganho, para dentro da casa, eles dividem o que eles gastam dentro daquela casa. Então tudo isso tem que ser contratado. E aí tem a fase onde a gente decide ter filhos, é outra fase onde vocês têm que fazer um contrato novo de relacionamento. Porque primeiro, a mulher quando ela está grávida, por causa dos hormônios, ela muda completamente os interesses, os sentimentos, a tolerância dela, o foco, a importância agora é aquela gestação. E se vocês não tiverem feito um novo contrato para essa fase, que dura mais ou menos um ano e pouquinho, mas a gestação, Carla, não é 9 meses? Sim, mas aí tem a fase do parto, do puerpério e da amamentação. E nessa fase os hormônios estão bombando. Então, durante a gravidez, o casal precisa fazer um contrato novo, onde a mulher, apesar de estar sobre a influência dos hormônios da gravidez, o que tira bastante o tesão da mulher, ela vai se imbuir, ela vai se esforçar para não deixar a chama desse relacionamento apagar, manter aquela chama acesa, fazendo coisas que estão dentro da possibilidade dela, tá? Para que esse relacionamento não esfrie por causa da gravidez. A gravidez, ela precisa ser a complementação, ela é a continuidade desse amor. Por excesso de amor desse casal, eles jogam num filho, numa gravidez, aquele filho vai simbolizar o amor daquele casal. Agora, se quando engravida, o relacionamento quebra, começa a dar tudo errado, não faz sentido, aquele filho deixa de ser fruto do excesso do amor para começar a virar uma discórdia entre o casal. E aí dá tudo errado. Então essa é outra fase. Quando o filho nasce, é outro contrato de relacionamento, tá? Porque é uma fase onde os dois vão passar a exercer uma nova função no relacionamento, que é a função mãe e a função pai. E nem sempre passar pelo processo de reviver o que é ser mãe e o que é ser pai, muitas vezes isso traz desconforto, principalmente se a maternagem de um e a paternagem do outro não foi boa, eles vão ter dificuldade para passar naquele processo. Pronto, juntos os dois e vamos refazer o contrato. Eu te ajudo a passar por esse processo, vou te ajudar a virar um pai e conto com você para me ajudar a virar uma boa mãe. Então, se eu estiver cometendo os erros que a minha mãe cometeu, por favor, me avisa,
porque eu não quero repetir o que a minha mãe fez comigo. Eu quero fazer uma coisa nova. E muitas vezes o teu parceiro vem de um relacionamento onde a mãe dele era mais saudável que a sua. Então ele vai poder te ajudar a ser uma boa mãe. E vice-versa, você ajudá-lo a ser um bom pai. Aí depois de uma fase que a criança já está mais se desligando da amamentação, 6 meses a 1 ano, ela começa a interagir com o pai. Mas é a partir de 1 ano que ela vem para dentro da família e participa daquela tríade, pai, mãe e filho. Muitas vezes não é só tríade, é pai, mãe, filhos e irmãos. E é outra fase do relacionamento. Mas vamos passar rapidinho? Depois dos 5 aos 18, é outra fase, onde o filho já está maior e ele já entende. E ele precisa ver como pai e mãe se relacionam como homem e mulher. Então, nessa fase, precisa haver um contrato de novo do relacionamento para que os problemas do casal sejam resolvidos longe dos filhos. E que o casal, para os filhos, mostre que eles, além de pai e mãe, são um homem e uma mulher que se relacionam. E aí, quando os filhos vão embora, que deve ser a partir dos 18 anos, 20, os pais devem deixar os filhos irem para a vida deles. É uma deliciosa fase para você refazer o teu contrato de relacionamento. Porque quando os filhos vão embora, os pais podem falar, yes, eles foram embora. E os filhos vão adorar ver que os pais estão comemorando a ida deles para a vida. E que eles não precisam dos filhos para manter o pai e a mãe juntos, o casal juntos. E aí é uma fase de vocês dois esquecerem a fase de pai e mãe. Eu vou deixar de ser pai e mãe? Lógico que não, pai e mãe você vai ser sempre. Mas exercer a função de pai e mãe, você não precisa mais. Porque agora o teu filho está cuidando dele mesmo. Você passou para o teu filho a função pai e a mãe passou para o filho a função mãe, que é aprender a se cuidar. E o pai a se aventurar em segurança na vida. E agora vamos para a prática. Nessa fase, onde vocês dois amadurecidos e os filhos estão indo para cá, para a vida deles, como fazer um bom contrato de relacionamento para poder dar uma revigorada nessa relação. Hoje mesmo, eu falei numa live que eu estava... Live não, numa aula que eu estava gravando para depois ser disponibilizada para vocês, exatamente sobre isso, né? Uma boa maneira de a mulher dar uma repaginada é ela falar para o marido que precisa ter uma conversa com ele e você quer marcar um jantar especial para fazer uma surpresa, para contar uma novidade para ele. E aí você vai criar toda aquela expectativa, né? E quando vocês saírem para esse jantar, só os dois, pelo amor de Deus, não é hora de levar nem amigo e muito menos filho para esse jantar, tá? Faça um clima bem legal, um clima bem, né, bem especial, pede um vinho diferenciado, brinda com ele e aí você vai falar, ele vai falar para você, e aí, o que você tem para me contar? Aí você vai falar para ele com um belo sorriso no rosto e com um brilho no olhar. Amor, eu quero propor separar de você. Ele vai tomar um susto. Cada um fala do jeito que quiser, tá? Mas é um jeito, é uma nova brincadeira, digamos assim, né? E ele vai tomar um susto e você vai falar, amor, calma. Eu quero fazer um novo casamento com você de novo. Eu quero casar de novo com o mesmo homem, mas numa nova relação, numa nova fase do nosso casamento, onde hoje a gente está sozinho, só nós dois. Eu quero saber de você quais são os seus planos pessoais para o teu futuro. Eu quero colaborar, eu quero te ajudar a conseguir conquistar esses planos. Eu tenho novos planos para a minha vida, eu gostaria muito de contar com você para me ajudar a conquistar os meus planos. E eu quero saber quais são os nossos planos juntos, do casal daqui para frente. Lembra que eu falo para vocês que relacionamento é um banquinho de 3 pés? Um pé do banquinho são os seus projetos pessoais, o outro pé do banquinho são os projetos pessoais do teu parceiro, e o terceiro pé do banquinho são os projetos em comum do casal. Pronto, está na hora de você dar uma ajustada, uma ajeitada nesses 3 pés do teu banquinho e seguir num relacionamento saudável, vocês dois jogando no mesmo time. E aí você brinda com ele, levanta da tua cadeira, dá um beijo nele, dá um beijo no pescoço dele, faz um chamego diferente e começa aí essa nova fase do relacionamento, tá? Tudo aquilo que você fazia quando namorava, passar a perna no pé dele, tirar o sapato e começar a subir pela perna dele. Vamos lá, gente, imaginação. Usa a sua criança nessa hora para te dar boas ideias.
mas quem tem que estar no comando desse novo contrato de relacionamento precisa ser você adulta e precisa trazer ele para o lado adulto. Tá? É uma fase deliciosa de você renovar, repaginar o relacionamento de vocês. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Como e quando fazer um novo contrato de relacionamento. Isso pode abordar sexualidade, pode abordar parceria, pode abordar o que nós podemos fazer para a nossa saúde. Vamos fazer uma caminhada todo dia juntos, vamos reestruturar o nosso cardápio alimentar, vamos parar de abusar de carne, de abusar de gordura, de fazer um monte de coisa que não está legal. Vamos parar de assistir televisão o dia inteiro, vamos jogar um baralho, vamos fazer alguma outra coisa diferente. Então, isso é o que eu sugiro que vocês façam quando perceber que o relacionamento, a chama está apagando. Precisa colocar lenha nessa fogueira, porque depois que apagou é mais difícil de acender. Mas é impossível? De jeito nenhum. É mais do que possível, principalmente quando você vira a página e começa aí uma nova página. Ou se tiver muito cansativo esse livro, troca de livro, faz uma coisa totalmente nova. Tá? Acredito que você é capaz de ter excelentes ideias para repaginar e para fazer um novo contrato de relacionamento. E os homens que estão aqui assistindo, entra no jogo da tua mulher, entendeu? Leva isso super na esportiva, traz isso para somar na relação de vocês. O Instagram saiu um pouquinho, eu vou repetir. Vocês, homens que estão assistindo, não percam a oportunidade de incentivar a mulher nesse aspecto. E se não é ela que está aqui junto com você, se você está aqui sozinho, leva essa ideia para frente. Você pode fazer a mesma coisa com ela. Sugerir que vai separar dela, mas que você quer casar de novo com a mesma mulher, num novo contrato de relacionamento. Isso é uma delícia de fazer. Eu já fiz isso, várias vezes com o Fernando, ok? Olha lá, a Ângela Maria fala assim, a criança cria e o adulto assume? Exatamente, triângulo da realização. A criatividade vem da nossa criança, que tem várias ideias, mas a criança não consegue executar a ideia. É preciso um adulto potente para ouvir a ideia da criança e o adulto vai lá e coloca em ação. Não vai meter a tua criança para fazer isso, porque ela vai pôr os pés pelas mãos e não vai rolar. Ou ela vai entrar numa carência, ou ela vai entrar numa competição, alguma coisa não vai dar certo. E principalmente, depois que você teve as ideias e o teu adulto escuta as ideias e elege o que fazer, pergunte para o teu lado sábio, da tua experiência de vida, para você não repetir os mesmos erros que você repetiu lá atrás. Nada de dedo apontado, nada de começar a ver o defeito do outro. Afinal de contas, vocês estão começando uma nova relação. O que passou, passou. Passa uma régua em tudo aquilo, deixa pra lá e começa uma nova fase do relacionamento, tá? Pelo amor de Deus, nada de lavar roupa suja. Vocês não são lavadeira. O mundo mudou, mete logo na máquina de lavar que lava tudo sozinho. Tá? Perde tempo lavando roupa suja, não. Vai para frente. Criem novas coisas na relação de vocês. Doutora Carla, como trazer uma pessoa para o lado adulto? A Ludmila pergunta. Isso é uma das coisas mais importantes e uma das maiores sacadas que eu vi na minha vida. É você lembrar o seguinte, você pode falar isso para o teu parceiro e começar junto com o seu parceiro trabalhar isso. Então eu vou falar para você e depois você fala para o teu parceiro. Quando a gente nasce a gente e uma criança. Então vocês dois nascem e vão fazendo aniversário até os 5 anos juntos. Quando você faz 6, 7, 10, 20, 30, a tua criança interna, que carrega todos os traumas infantis, que acontece do 0 aos 5 anos de idade, fica tudo registrado na amígdala cerebral, mas você não lembra. Mas a tua criança vai estar com você o resto da sua vida com 5 anos de idade e carregando os traumas infantis. Cabe ao seu adulto olhar para a dor dessa criança quando ela se manifesta e falar, já entendi, pode deixar aqui, eu resolvo. Relaxa, você não precisa mais retraumatizar, você não precisa mais carregar esse trauma. Por exemplo, de abuso sexual. Se o adulto está lá e fala para a criança, fica tranquila, eu estou aqui e não vou permitir que ninguém abuse mais de você. Nem sexualmente, nem com dinheiro, nem no relacionamento. Então, o adulto assume e alivia a dor da criança. Explica isso para o teu parceiro e vocês dois vão se ajudar.
E a dica no relacionamento é, se você, meu parceiro, estiver infantil, eu vou mostrar que você está infantil me afastando de você. Porque se eu olhar para a tua criança e entrar nesse jogo, você vai infantilizar sistematicamente para ter a minha atenção. Então é o contrário. Infantilizou, o outro afasta. Se eu infantilizar, por favor, se afaste de mim. E aí é o contrato que vocês dois fizeram. Quando um ou outro está se afastando, pode saber que você está meio infantil. Vai lá e conversa com a tua criança. Aí você pode voltar e falar, amor, sinto muito, eu percebi que a minha criança deu uma entrada aqui na nossa relação, quis pegar a direção e o comando da minha vida, mas eu já pus ordem nessa história. E pronto, e aí seguem os dois adultos, ok? Em que dinâmica estariam os homens que só conseguem manifestar algum tipo de carinho, um abraço, um beijo, um toque, através do sexo? Marlene, os homens e as mulheres foram criados de forma diferente. Quando um homem só consegue manifestar o seu carinho através do sexo, muito provavelmente ele está mais para o lado de ser um filhinho da mamãe, porque quem ensinou ele a ser um homem foi a mãe, tá? E aí é difícil para o homem aprender a ser mais carinhoso sem que envolva a sexualidade no meio. Por que é o filhinho da mamãe? Porque o filhinho da mamãe, ele ama, faz carinho e tem aquela coisa mais de amor, de uma coisa mais leve com a mãe dele. Então, a mulher que eu amo, eu não posso transar. Então, ele separa o que é amor carinhoso do que é sexo. Então, pode olhar para isso, se ele for uma pessoa muito ligada na mãe, esteve muito presente na vida da mãe, ele era a coisa mais importante, o hominho perfeito para a mãe, pode ser que ele não aprendeu, né, a juntar o amor e o sexo numa pessoa só. E aí você pode conversar com ele sobre isso, que às vezes a gente tem um relacionamento com uma pessoa pela metade e não consegue ter por inteiro. E que hoje, com essa consciência, você adoraria que vocês juntassem essas duas moedas, esses dois lados da moeda, né? O lado do carinho e o lado da sexualidade. Porque amor e sexo juntos é fantástico. Mas é possível ter só amor e ser fantástico? É. É possível ter só sexo e ser fantástico? É. Porque tanto o amor quanto o sexo, na forma de carinho e na forma de ser de genitalidade, os dois são uma manifestação de um sentimento da gente pelo outro. Mas quando os dois estão juntos, aí é uma delícia, porque a gente se sente inteiro e a gente é amado por inteiro, ok? Doutora Carla, como continuar em um relacionamento que houve muita traição e ainda acho que não gosto mais dele? Tenho medo de separar por causa dos meus filhos. Não sei, estou confusa. Vamos lá. Não tem nada pior do que para os seus filhos do que largar eles como sendo quem une o casal. Isso aí é uma prisão. Porque se eles perceberem que o que segura o casamento de vocês são os filhos, eles nunca vão embora, eles não vão sair para a vida e vão ficar presos nessa vida de ter que segurar o pai e mãe juntos. Então, vocês podem muito bem, diante dos filhos, mostrar que vocês dois estão juntos, se amam como pai e mãe e amam os filhos. Como um casal, no relacionamento pessoal de vocês, longe dos filhos, vocês podem conversar e não é discutir a relação. Pelo amor de Deus, eu gosto que joga no lixo essa palavra de DR, tá? É curtir a relação. É fazer um novo contrato de relacionamento. CR pode ser um contrato de relacionamento. E aí você pode propor para ele que vocês dois repaginem a vida de vocês. E o melhor jeito de fazer isso, para que você tenha certeza se você gosta ou não ainda dele, se esse casamento tem como se repaginar, como se acender novamente, não como pai e mãe, mas como um homem e mulher, o que você pode fazer é exatamente chegar para ele e jogar uma isca. O que é jogar uma isca? Tem duas situações. Eu falo jogar isca como pescador, tá? E a outra é um jogo de xadrez que eu falo que você pode sacrificar um peão para conseguir dar um checkmate. São essas duas analogias. Mas vamos para a isca. O que é a isca? É não chegar dizendo para ele que você está desconfiada, que ele está traindo, que não sei o quê, que ele não é mais o mesmo. Quando você chega apontando o dedo, virou DR. Aí, bem, ele já se arma, já se fecha e não vai rolar mais nada.
chega para ele numa boa, sai para jantar, toma um bom vinho, uma boa cerveja, sorria, olha para as pessoas, cria um clima gostoso, leve. E aí você vai falar para ele: amor, eu queria do fundo do meu coração ouvir de você o que eu posso fazer para a gente dar uma repaginada no nosso relacionamento. O que você acha que eu estou falhando na nossa relação? Se você se abre antes de querer falar o que ele deve e o que ele não deve fazer, ele vai se sentir seguro, ele vai sentir que você está abrindo um terreno fértil para ele poder caminhar seguramente dentro da tua sombra, certo? Porque você está saindo da tua máscara e está abrindo os braços para ele vir em direção à tua sombra. Tá? Se você fizer isso adulta, mesmo que ele pise num lugar que vai te chatear, você está fazendo isso como estratégia. Não perca as estribeiras. Tá? Sorria, faça cara de paisagem, deixa ele falar, você depois vai digerir tudo isso. A mulher tem uma tendência a ouvir e já querer responder antes de digerir. O homem não, quando você fala para ele, ele passa pelo menos 24 horas digerindo e depois ele fala para você com uma frase o que ele concluiu daquilo. Então, preste atenção. Ele vai falar para você e você não vai responder nada. Você vai digerir aquilo e vai falar para ele: amor, valeu, eu vou pensar bastante nisso que você me falou. Agora eu quero saber se você me abre um espaço no teu coração para eu também dizer para você o que a gente pode fazer em relação a você, né, o que eu acho que você poderia fazer para dar uma repaginada na nossa relação. E ele vai dizer sim ou não. E aí você entra com cuidado, segurando a tua criança pela mão, evitando aquelas minas que você já conhece, que vai desencadear um turbilhão de discussão. Não entra por esse caminho. E se ele te traiu um dia, se você trouxer isso à tona, é você que está trazendo a terceira pessoa de novo para o relacionamento. Não faça isso. Seja você a protagonista do relacionamento. Não dê margem para entrar outra mulher. Não joga confete nessa história. Ok? E seja uma mulher que ele não vai precisar de outra. E com o jeito você vai falar para ele o tanto que você quer ser as duas coisas, né? A mulher da vida dele, o amor, e a puta da vida dele, ou seja, aquela que vai fazer os desejos e as loucuras junto com ele. Isso é uma delícia, um homem ouvir que esse caminho está aberto, esse portal está aberto. E aí sim vocês dois vão conseguir caminhar para o selfie um do outro. E caminhar no selfie um do outro é o que há de gostoso na relação. Ok? Em que dinâmica está preso o homem que mantém caso extraconjugal por mais de 20 anos? Odete, um homem que mantém um caso conjugal por mais de 20 anos, ele tem 2 meia mulheres, certo? Ele não consegue ter uma mulher por inteiro. Eu sinto pena dessa pessoa, porque essa pessoa ela está desgastando toda uma energia que vai impedi-lo de descobrir o tanto que é gostoso você estar inteiro com uma outra pessoa. Porque cada vez que ele está com uma, tem uma outra que está lá esperando. Cada vez que ele está com a outra, tem uma que ele está mentindo. Então ele não é um homem inteiro para nenhuma das duas e ele também não tem uma mulher por inteiro. O que eu sinto é pena dessa pessoa. Agora, uma coisa que está rolando há 20 anos, sinto muito. Dificilmente este homem vai optar por uma ou pela outra. São as mulheres que precisam decidir o que elas querem. Se elas querem manter uma situação dessa ou se elas querem realmente dizer para o cara: você precisa escolher entre eu e ela porque eu não vou continuar nessa relação. E aí eu quero ver se essa mulher está pronta para isso. Porque uma pessoa que ficou 20 anos numa situação dessa, ela deixou a coisa enraizar demais. Por isso eu falei para vocês no começo da live, fiquem atentos. Um bom técnico de futebol, um bom técnico de vôlei, quando percebe que um dos jogadores está metendo os pés pelas mãos, está atrapalhando o time, ele perde tempo. E aí ele conversa com esse jogador. Se ele não melhorar, você tira ele do time. Então, o que eu digo é, nos relacionamentos, fiquem atentos para não esperar 20 anos, né, gente? Você poderia falar sobre trauma de simbiose? Obrigada. A simbiose é horrível. Primeiro a gente começa a simbiose com a mãe da gente,
que é a primeira pessoa que representa a vida da gente. Então, a relação de mãe com filho, no começo, primeiro dentro do útero e depois no peito, principalmente primeiro ano de vida da criança, a vida da criança é a mãe. Ela depende da mãe para tudo. Então, quando você entra num relacionamento simbiótico, muito provavelmente você está buscando no teu parceiro a mãe, onde você faz uma relação de simbiose. Você precisa que ele te preencha para que você se sinta inteira. Quando você deveria preencher as lacunas e o vazio da tua criança. E quando você estiver plena e preenchida, aí sim você compartilha com o teu parceiro essa plenitude. Então, é muito comum. O traço de caráter que tem tendência à simbiose é o traço de caráter oral, aquele que gruda no outro. E quem gosta de pessoas orais são outros orais que acabam sendo o complemento daquilo. E aí vira uma simbiose. E a simbiose atrapalha muito o tesão, a sexualidade. Porque a fase da simbiose é como se nós dois fôssemos um só. Por isso, aquele juramento que na igreja a gente faz, né, que a igreja diz, a partir de agora vocês não são dois, vocês passam a ser um só. Eu discordo disso, porque o que eu acredito é que os dois precisam ter individualidade. E aí sim, ter uma parceria, os dois olharem para a mesma direção, com o mesmo objetivo, mas não ser um só, porque ser um só é simbiose, e a simbiose atrapalha o relacionamento. Para ter relação precisa de dois, e para se ter relação precisa pulsar. Porque se você, vamos pensar na simbiose mesmo, que é uma coisa que gruda uma na outra, o que acontece com a simbiose? Na relação sexual, se o homem entra dentro da tua vagina e vocês dois naquele momento são um só, é o momento onde os dois têm maior intimidade. Se ele ficar lá dentro simbioticamente, vai rolar tesão? Ele vai ter um orgasmo? Você vai ter um orgasmo? Não. Para ter o orgasmo, para poder ter uma relação, precisa ter pulsação. Precisa estar dentro e estar longe, estar dentro e estar dentro e fora, dentro e fora. Perto e longe, perto e longe. Então, isso é o que dá a individualidade para o relacionamento. Então, a minha resposta para você é exatamente essa. Você deve evitar relações simbióticas e, no caso dela existir, pronto, nosso tema, fazer um novo contrato de relacionamento, onde vocês vão se desvencilhar, eu sou eu, você é você, e você vai aprender a abastecer a sua criança e ele aprender a abastecer a dele. E com o excesso de amor dos dois, vocês vão compartilhar este amor. Vocês vão ver o que é um amor adulto, muito mais gostoso, ok? Doutora, quando você pede algo para a parceira, ela sempre esquece e faz de forma contrária, então começa a discussão e você tenta tomar conta da sua criança, se afasta até para que ela repense e veja que você não gostou, porém ela fica super calma e começa a fazer algo divertido sozinha. E aí vem uma solidão, um sentimento de raiva, de estar sendo bobo, de estar quieto e que ela fará de novo. Bom, Ricardo, vamos lá. Triângulo da realização diz: boas ideias para solucionar o problema. O adulto vai ouvir as ideias e escolher as duas melhores para solucionar o problema e vai utilizar a sabedoria para não repetir o mesmo erro. Então, outro dia aconteceu comigo isso. Uma coisa que eu já até falei em live. Eu estava muito chateada com o Fernando por um motivo besta, porque ele não estava tirando o lixo para fora, que é o combinado dele fazer na casa. O resto eu faço tudo. E eu fui ficando chateada, e uma hora ele perguntou para mim: o que você está toda hora com raiva de mim, toda hora me dando alguma bronca? Aí eu fui falar para ele, eu falei: pera só um pouquinho, Fernando. Pensei melhor e falei: eu vou cuidar da minha criança. Saí de perto e falei para minha criança: vamos ter uma boa ideia para a gente resolver esse problema sem atrapalhar minha relação com o Fernando? Porque se eu ficar ouvindo esse tititi por causa de uma porcaria de um lixo, tá? Isso não vai ajudar a minha relação com ele. Então a ideia que eu tive, vindo da minha criança, foi colocar um papel na parede dizendo: Fernando, tire o lixo de terça, quinta e sábado à noite. Isso resolveu o meu problema.
Então, de repente, você está pedindo alguma coisa para a tua parceira e ela esquece, não é por maldade. De fato, tem gente que esquece as coisas. Então, pede e começa a mandar torpedo, mandar bilhetinho, faça coisas divertidas que vai ajudá-la a lembrar. Em vez de você ficar esperando dela e depois ficar frustrado com a expectativa que não se concretizou. E ela deve ser uma pessoa muito de bom astral, que não entra na discussão. Você é uma pessoa também tranquila, que se afastou, e ela toca a vida dela. O que está causando na tua criança um desconforto, porque a criança fala assim, poxa, eu te dei a ideia, e você fez, e ela não fez nada, não resolveu, não solucionou o problema. Então, o que adiantou eu te dar a ideia? E as pessoas, quando me perguntam, Carla, mas e se eu fizer tudo isso e não der certo para solucionar o problema? Para tudo e faz de novo. Conversa de novo com a tua criança, pega novas ideias, potência e sabedoria para solucionar aquele problema. Então, Ricardo, faça diferente do que você vem fazendo rotineiramente com ela. Se você continuar usando a mesma receita, o mesmo ingrediente, colocando o bolo no mesmo forno, o resultado vai ser o mesmo. Então, muda de atitude, seja mais criativo. A Priscila pergunta assim, olá, doutora Carla, hoje estou realizada como mãe, mas casei com um homem que quer ter um filho e continuo tomando injeção. Pode causar um desequilíbrio no relacionamento? Olha, sim, Priscila, porque filhos são projeto do casal. E quando a mulher usa o homem para satisfazer a vontade dela e ela define que acabou e não quero mais, ela está sendo egoísta. O filho passa a ser um projeto pessoal, individual dela. Então, o legal é você fazer um contrato com ele. É conversar e ver até onde isso é importantíssimo para ele. E se ele colabora o suficiente para que você abra mão do que é o teu projeto pessoal, que era ter só um filho, para vocês juntos conseguirem ter um equilíbrio nesse relacionamento. Se você já tem um filho de um outro casamento e casou com este homem que não tem filhos e pretende ainda ter filhos, peraí, você precisa lembrar que você escolheu este homem e que essa possibilidade dele querer ter um filho sempre existiu, tá? E ele tem o direito de fazer esse contrato com você. Repensa isso com calma. Às vezes os seus traumas no primeiro relacionamento, que você acabou se separando e ficou um filho nessa história, você está muito feliz de ter tido filho, mas não quer passar pelo processo, pelo trauma de novo, depois do casamento, ou depois de ter filho o casamento ficou ruim. Aí é a tua criança que está pensando assim. Então conversa com ele como adulto e fala para a tua criança, esse assunto sou eu adulto que vai resolver. E eu não estou fazendo de novo a mesma receita. Eu aprendi com os erros do relacionamento anterior. E hoje eu posso ter um relacionamento com ele, ter um filho com ele, e isso vai unir a nossa relação. Lembra que eu falei, Priscila, do banquinho redondo com 3 pés? Se o projeto do casal faz parte do projeto do casal, filhos, e se no projeto do casal, para ele, o filho é importante, se você começar a continuar por aí, você está quebrando um pedaço do pé do banquinho, que são os projetos do casal. Vocês deveriam ter acordado isso lá atrás, antes. Ok? E se vocês acordaram e agora ele está mudando de ideia, senta, você é adulta, conversa com ele, coloca os prós e os contras, por que você não quer mais filhos? E ele pode eventualmente dizer para você que ele vai ser diferente daquele outro relacionamento. Conversem, adultos. Bom, vamos lá. A Gel Silva pergunta, eu sempre fui traída e por esse motivo não consigo me relacionar com mais nenhum homem. O que eu faço? Se você sempre foi traída, você sempre buscou homens filhinhos da mamãe. Você precisa mudar o tipo de homem que você procura. Não é que todos os homens traem você. É que você escolhe sempre homens que traem. Porque você tem uma atração por filhinhos da mamãe. Que tipo de mulher tem atração por filhinho da mamãe? As filhinhas do papai. Porque elas também têm dificuldade de se entregar completamente a este homem. Então, a tampa da panela é um homem que não se entrega completamente. Aí você vai ter todos os motivos do mundo para não ficar nessa relação ou para também trair este homem. Então, é uma tendência. Eu sugiro que você converse com a tua criança, tranquilize ela e diga que escolher relacionamento não é coisa de criança, é coisa de adulto.
e que hoje, se você foi filhinha do papai, hoje você vai integrar como adulta a vontade que você tem de encontrar um homem inteiro, que tem sexualidade e envolvimento emocional ao mesmo tempo. Aí sim você vai procurar um homem no mercado que não são os filhinhos da mamãe. Se você continuar usando o mesmo padrão para escolher o homem que te agrada, sinto muito, você vai escolher de novo homens que te traem, ok? Sou Marluce, vivo um casamento falido, mas não encontro forças para sair. Já tentei conversar várias vezes, mas ele escorrega. Ele chegou a admitir isso. Vivemos sob o mesmo teto, mas não nos falamos. Bom, mesmo que seja um amigo vivendo no mesmo teto, vocês deveriam começar a conversar. E talvez o que vocês precisam é realmente terminar este relacionamento. Porque uma pessoa, duas pessoas que vivem debaixo do mesmo teto e não se falam, não dá nem para ser amigo, não dá para continuar vivendo no mesmo teto. Então, eu acho que é passar a régua neste casamento falido, tá? É igual você continuar com uma empresa que faliu. Quanto mais tempo você demorar para fechar as portas, maior vai ser o dano, maior vai ser o prejuízo, maior vai ser a sua dívida em relação a essa empresa. Então, eu sugiro que você, de fato, chegue para ele e encerre essa relação. E aí sim você pode abrir a possibilidade de juntos terem um relacionamento amigável, e vocês podem continuar morando no mesmo teto, mas de uma forma amigável, e não dessa forma que um não fala com o outro, ou falar, olha, nós estamos agora separando, esse relacionamento não deu certo, morreu, acabou, e vamos deixar rolar e ver o que vai acontecer. Começamos aí com uma amizade, com respeito um pelo outro, sem expectativa um do outro, e pode ser que morando juntos vocês se reencontrem, depois de passar a régua, sem ficar um acusando o outro de nada, porque acabou este relacionamento. Ou vocês podem decidir que realmente não tem mais nada a ver e você ou ele saem dessa casa e vocês seguem individualmente com o direito de ser feliz e de encontrar um novo relacionamento, ok? A cliente que os pais se tratavam como mãe um ao outro não passavam uma referência de homem e mulher. Também a tratavam como criança sempre, chamando de coitadinha, tadinha. A mãe trazia uma dinâmica triangular. Você poderia falar o que causa a dinâmica triangular? E essa cliente deve fazer hábitos novos para se sentir mais autoconfiante? Bom, vamos lá. Ela falou de dois assuntos diferentes, né? Digamos assim. Então, primeiro, essa mulher que tem relacionamentos de traição, ela não teve um bom modelo de casal dentro da casa dela. Então, ela só teve modelo de pai e mãe. E precisa ver como era a relação dela com o pai e como era a relação dela com a mãe. Pelo jeito, os dois infantilizaram ela para que ela não estivesse livre para ir embora para a vida dela. Isso é muito comum acontecer, tá? Quando os pais, para aprisionar os filhos, mantém eles numa redoma, dizendo coitadinho, ai, tadinho, não sei o que, isso, aquilo. Agora, essa pessoa precisa aprender a ser uma pessoa adulta. Lembra que eu falo? Dividir ela em duas e hoje a adulta dela vai cuidar dos traumas da criança e vai dizer para a criança, você não tem nada de coitadinha, você é uma mulher, você é uma criança, eu sou o adulto e eu vou acolher você. Você é capaz e junto você vai me dar ideias e eu vou conseguir ir para a vida e escolher pessoas com relacionamentos mais saudáveis. E aí eu posso aprender na vida com amigos, com parentes, com avós, pessoas que têm relacionamentos mais saudáveis. Eu vou dar dois modelos. Os meus pais, lá na cidade onde eles moram, que é São José do Rio Preto, são quase que para a sociedade inteira de Rio Preto um modelo de casamento, um modelo de relacionamento. Eles trabalham com casais e eles falam, realmente, na minha família de origem, eu não tive um bom modelo de casal. Mas eu vejo em vocês dois que se respeitam, que aparecem no jornal, aparecem lá na televisão, nas reuniões do Rotary, como um casal
ideal, um casal legal, um casal que se ama, um casal que demonstra essa parceria. Então eles passaram a ser um modelo para muita gente. E o segundo sou eu e o Fernando. Muita gente que assiste as nossas lives, que são alunos do Instituto Brasileiro de Consciência Sistêmica, que participa dos nossos cursos, dizem, puxa vida, eu não tive um bom modelo de pai e mãe, mas hoje eu estou tendo de vocês dois um bom modelo de relacionamento. Então é isso que você pode ajudar essa cliente, para ela se dividir em duas, olhar para a dor da criança dela. Ela hoje é a mãe da criança dela e o pai da criança dela. E não vai ficar olhando para a criança como coitadinha, como isso, como aquilo. E é ela adulta que vai escolher parceiros diferentes. Ok? Eu já disse que a traição, a raiz da traição vem dos filhinhos da mamãe e do filhinho do papai. Ou seja, a pessoa que eu amo, quando é muito vinculada aos pais, a pessoa que eu amo eu não posso transar. E a primeira traição foi, o meu pai disse que eu era a mulher perfeita para ele, mas na hora de transar eu transava com a minha mãe. E no caso do homem, a minha mãe disse que eu sou o amor da vida dela, mas quando o meu pai chega, ela me deixa e vai dormir com ele. Então a criança cria esse padrão. A pessoa que eu amo eu não posso transar. E ela vai criar um padrão de quando ela se vincula com a parceira, ela perde o interesse sexual e começa a procurar outra pessoa. Porque se ela estivesse procurando uma pessoa por inteiro e o interesse sexual acabou, termina o namoro, termina o relacionamento, vai lá e procura outra pessoa e tem outra pessoa por inteiro. Mas não, ela só consegue estar sempre pela metade. A raiz da triangulação é essa, ok? A Josiane pergunta, doutora Carla, será que a minha criança pode estar dificultando eu engravidar? Olha, eu não acho, tenho certeza. Eu atendi recentemente um casal, que ela já é mais velha, está com 43 anos, e desde os 40 eles estão tentando engravidar. Sempre disseram que não queriam ter filhos, mas com 40 anos bateu aquela vontade, aquela urgência, porque não ia dar mais tempo de decidir, e eles começaram a tentar. E não conseguiram. Fizeram inseminação artificial, engravidou de gemelar, abortou, depois abortou outro, depois teve síndromes, e aí eles desistiram. Depois que ela fez uma constelação comigo e fez os 21 dias conversando com a criança dela, dizendo que ela, mulher adulta, estava pronta para ter um filho e que ela não ia mais ouvir as dores da criança, que ouviu a vida inteira a mãe falar que criar filho era muito difícil, que se eu fosse hoje eu não teria todos esses filhos, nossa, como filho dá trabalho, eu não gostei de ser mãe. A maternagem ruim, ela trabalhou nesses 21 dias dizendo para a criança dela que ela não ia carregar mais aquele padrão de antigamente, que hoje ela como adulta via a maternagem como a possibilidade de continuar o fluxo de amor saudável da família. Depois de 21 dias, ela foi comemorar o aniversário de casamento com o marido e simplesmente engravidou. E está feliz da vida grávida do filho dela. Tá? Então, com certeza, se você fizer um trabalho bem feito com a tua criança, você pode ajudar a conseguir essa gestação. Ok? Um beijão para vocês e eu vejo vocês na próxima live com mais dicas. Espero que essa semana vocês vão descobrir do que eu vou falar na próxima semana. Um beijo e tchau!